Olá, esse é o Mateudete, o podcast para quem gosta de novela. Você sabe quem é essa tal Odete que eu acabei de dizer? Ah, então pode vir. Eu sou o Leandro Guima, consultor de criação e noveleiro. Eu tô aqui para debater esse gênero que a gente tanto ama com os profissionais da área e, é claro, com outros noveleiros tão malucos quanto eu e você. Bora lá? Olá, começou mais um Mateudete, como você acabou de ouvir aqui na vinhetinha, eu sou o Leandro Guima e estou aqui com você para debater o que a gente gosta, que é novela. Hoje, mais um episódio do Odete Quer Saber, e Odete quer saber o quê? E o Lombardi, hein? Até conversei outro dia com o Rick Hiraoka, que é coordenador de conteúdo, ele falou, cara, você paga um pau pro Lombardi. Eu falei, cara, eu pago mesmo, puta que pariu, foda-se. E, afinal, por que Lombardi está longe do nosso âmago? Para debater isso, quem? Nem mais nem menos que nosso querido Carlos Lombardi. Lomba, você tá quase como a Ana Paula Arósio. Hashtag volta Ana Paula Arósio, hashtag volta Lombardi. Você tá cobrando o mesmo cachê que ela? Informa a todos uma coisa muito importante. Meu cachê é muito menor que o dela. Nosso querido e famoso Lomba. Até Lombardi, que também não atua, por que surgiu esse podcast? Porque eu já estou cansado de ouvir você falar de como começou na Tupi, como salvar meu casamento. Ou seja, quem já chegou até aqui no Mateudete provavelmente te viu nos cenas da teledramaturgia, na live com fulano de tal, ciclano e beltrano. Então eu vou te poupar de fazer aquele túnel do tempo, Wikipedia ambulante, e a gente falar mais sobre, né? E ficar menos decoradinho. E aqui com a gente, o novoleiro fanático de hoje, que vai me ajudar a conduzir essa conversa, é o Guilherme Macedo, que é roteirista do Porta dos Fundos, mas hoje está como o noveleiro fanático. Oi, Guilherme. Tudo bom, gente? Inclusive, tenho que também pagar mais pau ainda pro Lombardi, porque foi a primeira novela que eu lembro quando eu era criança, que eu assisti, e eu acho que eu amava essa novela, porque a abertura era maravilhosa, eu acho que, né, como criança não entendia nada, era Vereda Tropical. E desde então, sempre foi uma referência para mim. Aliás, Lombardi, eu vi em alguma entrevista que é a sua abertura preferida de todas as tuas? Não, ela está nas top 3, né? Eu diria o seguinte, eu não sei dizer porque eu mudo de ideia a cada dia que eu acordo, né? Então eu boto assim, tem 3 que eu acho particularmente boas, no sentido de serem classicamente bonitas, contavam uma história e tinham uma certa ousadia. Eu gosto muito da abertura de Vereda Tropical. Veja bem, o nome nasceu por causa da música, e não o contrário. Aquilo é um bolero antigo. Eu estava concatenando as ideias para tentar cuspir uma sinopse e fui na Bienal, provavelmente, exatamente, inauguração da Bienal. E aí era a época, obviamente temos histórias com teias de aranha. Essa é uma história dos anos 80. Tinha um governador de São Paulo que gostava de ir com a bandinha, né? E ele fez um discurso, etc. e tal. Aí aquela bandinha só de velhinhos, começou a tocar. E eu falei, peraí, eu conheço essa música. É Vereda Tropical. Aí eu comecei a cantarolar, calmamente, e veio feito um raio, eis o nome do perfume, popular e brega. Né? Então, e aí eu pensei, e a música é bregamente bonita. Então, vamos botar isso de título provisório, acabou ficando. Né? Para ódio do Boni, que sempre adorava trocar nomes.
ele, diga-se de passagem, ele era muito bom de inventar nome. Então, eu entendo esse gosto dele. Mas ele tinha um gosto em que, às vezes, ele implicava com nomes muito bons, né? Eu sei que ele foi, tentou, mas falou, não tem jeito, está tudo muito bem costurado, é isso, é virada tropical mesmo. Não, foi. Já veio para ele um presente. A novela que eu tive que fazer correndo, que foi 4x4, que caiu uma novela, essa tinha que entrar no ar em 60 dias, a última coisa que eu me preocupei é em arrumar um nome, né? E aí ele veio com 4x4, que era um ótimo resumo da novela. Mas, assim, visualmente falando, eu gosto muito de Beira Tropical, eu gosto muito do desenho animado, que é a abertura de Pé na Jaca. Gosto porque acabou sendo uma música do Cole Porter, mesmo que com versão, mas era uma música do Cole Porter. Quem acabou, na verdade, foi a coisa mais difícil, foi conseguir quem cantasse. Tentaram várias pessoas, a que deu certo foi a Zizi Posse. Eu me lembro que o áudio oficial ficou pronto, acho que 2 dias antes de ir para o ar, porque todo mundo concordava com a música, a abertura foi feita para aquilo, mas era muito difícil achar quem conseguia cantar Cole Porter, por causa das variações. Acabou ficando muito bonito e o desenho animado é ótimo, perfeito. Eu me lembro que a Globo tinha mania de cortar a abertura da novela das 7 nesse tempo, para botar uma chamada, era aquela local, que era São Paulo, roubava o tempo de abertura para fazer chamada do telejornal local. E aí chegou uma reclamação na Globo, porque não queriam que cortasse esse, daí, porque as crianças adoravam, não sei o quê. E aí... Foi uma explosão, né? Mesmo naquela época de visualizações dessa abertura, era a galinha pintadinha. Exatamente. Da com o Cole Porter. Eu acho perfeito. Eu acho que tem a minha cara juntar a galinha pintadinha com o Cole Porter. Mas eu gosto de junções. Assim. E gosto muito da abertura de Pecado Mortal. A Record conseguiu a música que eu queria muito, que era uma gravação pouquíssimo conhecida, era Randy Crawford cantando. Então, eles conseguiram botar a gravação original. Não sei nem se pagaram os direitos, porque no disco que saiu da novela não tinha gravação original, tinha um cover, né? Mas, assim, são as 3 que eu acho mais legais. Eu sei que você não cita, mas eu gosto muito da abertura de 4x4, porque me explica tanto a história, assim, e é uma música completamente politicamente incorreta para os dias de hoje, né? Não, veja bem, eu sei que se tomara que entre mesmo para o acervo da Globoplay, porque eu gostaria muito, acho que é uma novela que eu gosto muito, fez muito sucesso, tal. Então, e foi uma novela em que todos os riscos deram certo, porque assim, a coisa mais saliente disso é o Boni estava viajando, né? Ele voltou, viu uma chamada da novela, mandou tirar a chamada do ar, porque como é que pode, não tem ninguém conhecido? Acho que o Mário Lúcio Vaz até falou, não, tem essa vala, né? Por quê? Porque tinha um monte de coadjuvantes sendo levados pela primeira vez a serem protagonistas, e tinha muita estreia mesmo, né? Teve a estreia não só da Letícia Spiller fazendo a Babalu, mas assim, a Letícia foi escalada antes para fazer o papel da doutora Duda. De quando a Adriana Esteves ficou claro que não tinha condição de sair de casa, ela estava doente e não podia fazer, nos testes quem saiu foi a Letícia. Pouca gente fez teste, até porque o Paulo Biratã era muito claro, assim, não, vamos fazer teste com essa e essa, pronto. Então, tem ela, foi a primeira novela da Beth Lago, a Beth tinha feito uma minissérie. Então,
o Boni falou assim, não conhece ninguém, que porra é essa? Humberto o quê? Tal. Ainda bem que ele estava de férias, hein? Você vê? Porque senão Ainda acho bem que que já quem teria cuidou da botado. escalação, eu dei meus palpites, mas quem cuidou de verdade foram o Ricardo Watson, eu, Paulo Biratã, mais o Mário Lúcio. Quando eles perguntaram, bom, e agora? Como é que fica a médica? Aí foi a minha vez de falar Luana Piovani. Então, também foi a primeira novela da Luana. Ela tinha feito uma minissérie antes. Portanto, teve muitas estreias que deram certo, né? Por isso, tinha uma coisa fresca no ar. E tinha o fato também de ser uma novela muito improvisada da minha parte, porque a invenção dela foi muito rápida, no prazo mínimo, eu tive que botar capítulo cedo, a novela começou a ser produzida atrasada, e ela foi uma novela atrasada durante seus 230 e tantos capítulos. A única coisa que eu me lembro é que o Mário Lúcio falou, não, tudo bem, vai ter que estrear em cima da hora, mas a conversão vai ser mais curta, 120 capítulos, tá bom, eu sei que foi até 230 e poucos. E como é que você conseguiu tocar essa estrutura? O que você acha que te segurou nessa condução? Se foi personagem mesmo, ou você tinha muito clara a estrutura da trama para seguir? Que era o teu veja norte? bem, eu tinha clara a estrutura da trama, o que não quer dizer que eu tinha a saída para cada dúvida, né? Eu acho que o que me manteve vivo foi minha pretensão, minha falta de noção e minha inesquecível teimosia. Todo mundo que conhece, quando perguntar qual é o pior defeito, teimoso feito uma mula. Ok, sou eu. Então, isso me manteve... Deixa eu perguntar qual que é seu signo, pelo amor de Deus. Eu sou um virginiano, com ascendente em touro. Então, dá-lhe terra. Puta Nossa. que pariu. Agora, é engraçado porque normalmente o que aparece mais, pelo menos profissionalmente, é o meio do céu meu, que é aquário, que aí dá uma destrambelhada um pouco e dá uma ousada, né? Mas assim, foi teimosia, foi pretensão, tanto que eu escrevi o último capítulo para o hospital, ponto. Quando eu fiz aquele né? Realmente foi um em que eu estava no limite, estava morto. Mas, curiosamente, você acha que foi a sua primeira novela melhor estruturada ou já foi em Perigosas Peruas? Assim, olha, no sentido de, tipo, olha, sei... Porque antes, né, você é conhecido por ser um bom frasista, né? Isso sempre foi, beleza, mas estruturar a trama ao longo de tantos capítulos assim, quando que você sentiu, opa, agora estou entendendo desse babado aqui? Eu acho que foi no 4x4 que eu descobri mais sobre mecanismos de plot de novela, né? Deu tempo de eu estudar, teve o remake da Ivani, da Mulheres de Areia, que eu estudei muito, né? Todo o pessoal das turmas de curso passam por isso, porque eu acho a melhor estrutura de novela que já foi feita no Brasil. Então eu tinha estudado mais estrutura porque eu sabia que eu não tinha, eu ia muito na raça, vamos que vamos, né? E o vamos que vamos, se por um lado tinha capítulo na novela seguia, mas me deixava insatisfeito, porque depois da vontade de passar a novela limpo, né? De falar, pô, por que eu tinha que entrar nesse pedaço? Esse pedaço era chato. Não sei o quê. Por quê? Porque estava descolado, não fazia sentido no plano geral da novela. Então, eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma estrutura mais rígida. E é uma maluquice porque vocês eram muito novos, né? Você e o próprio Ricardo, né? Sim. Vocês tinham o quê? 30 e quantos ali? Era na categoria década de 30. Não, eu falo nos meus bons e lindos 37 anos, eu falo, caralho, aos 37 eu já ia estar na Globo escrevendo 4x4, 220 capítulos. Mas você sabe que é engraçado? É engraçado porque nessa época já eu não tinha mais 30 e poucos para ninguém.
eu já tinha passado por Bebê a Bordo, sozinho, e por Perigosas Peruas. Eu me lembro que a época que tinha gente que falava: quantos anos você tem? Que pegava foi na época do Bebê a Bordo. E eu dou graças a Deus que foi no susto, porque senão, pelo menos não deu tempo de ter medo. Sabe? Foi assim, bluf, vai. Foi, às vezes eu achava que eu podia ter sido um pouco menos ousado e não sei o quê, papapá, mas quer saber? Foi. Então, ainda bem que eu fui ousado. Pensando aqui na sua trajetória, a ideia que eu faço de você é de que você sempre teve humor. As pessoas falam, né? Eu acho que o Lombardi sempre teve humor, mas ele nunca quis ser engraçado. Eu nunca fiz força para ser engraçado. E eu pretendi escrever melodramas, eu não tinha a mínima pretensão de escrever comédia. Até porque eu sei o quanto comédia é difícil. Vira e mexe, eu sempre digo, você tem que... A boa piada é aquela que é feita que nem vôlei, né? Vem a bola, tem primeira recepção, aí tem o levantador e aí tem o corte. Então é frequente você ter que escrever o diálogo de trás para frente para poder fazer esse gênero de piada. Eu sempre digo que o humor é muito racional. Toda vez que eu estava nessas novelas, eu tinha um compromisso com o humor. Mas toda vez que eu estava atrasado com o bloco de capítulos, eu puxava um capítulo sério, porque é mais rápido de escrever. O drama, para mim, é uma coisa assim, se você sintonizar com a cabeça do personagem e for honesto, sai. Né? Enquanto que a comédia, você precisa parar, pensar em tudo que você tem que preparar para a piada funcionar. Né? Se afastar do personagem. Exatamente. Também, né? Você tem que olhar ele de um jeito em que você não tenha empatia suficiente para que você possa também fazer com que ele seja engraçado. Para ele poder passar por vergonha, por susto, por tudo que é necessário para render a comédia. Então, eu sempre achei mais difícil a parte da comédia. Vira e mexe, quando eu estava atrasado, não, esse capítulo vai ser mais dramático. Vamos puxar o melodrama aqui, que isso é mais rápido. Por isso que, quando eu descubro atores e atrizes que fazem isso com facilidade, que sabem ler meu texto, eu gosto de me apegar assim. Aliás, isso e qualquer autor de novela, qualquer autor de televisão que produza muito, logo descobre quem sabe ler e quem não sabe ler. E isso não tem a ver necessariamente com apenas com talento. É claro que se a pessoa tiver talento, melhor. Mas tem gente cheia de talento que não sabe ler meu texto. Que não adianta, que você já sabe que pelo estilo, etc., que é outro departamento. Quando que você sacou esse estilo? Assim, você bebeu em Cassiano, Gabos Mendes, maravilhoso, em Silvio de Abreu, mesmo com as diferenças estruturais que existem entre as suas tramas e as do Silvio. Mas quando você falou assim... Foi tudo na raça ou você falou assim, olha, as novelas estão sendo escritas desse jeito? Ah, não, eu acho que dá para ter humor no drama. Eu acho que dá para ter acidez nos diálogos de qualquer pessoa. Eu acho que o ritmo, que é o ritmo da vida real, né, dessa rapidez da fala e menos a fala rebuscada, é o que eu quero fazer. Isso foi de maneira intuitiva? Olha, como que foi? Eu vou calar a boca porque eu fico muito melhor nas suas palavras que nas minhas. Mas eu acho o seguinte, tinha uma coisa eu sabia, dessas coisas todas que você falou, uma era consciente. Meu ouvido para diálogo não gostava da maior parte dos diálogos de novela. E veja bem, quando eu digo não gosto, tem coisas que eu realmente não gosto. E tem gente que o diálogo não é todo cheio de purpurina, mas que é extremamente eficiente. Tá? Então, por exemplo, eu sempre falei, sempre achei que a Ivani era a melhor engenheira de novela. Ela fazia estruturas
rígidas em que a novela inteira cabia dentro daquilo. Então você via que ela pensava muito bem a evolução da história antes de escrever a primeira linha. Então isso eu fui tentar entender e aprender vendo as coisas dela. Com o Silvio eu aprendi a coisa de que nem tudo é áudio. Por isso que eu como telespectador, gosto mais das novelas das 7 dele que as das 9. Porque as das 9 eu acho que são áudio. As das 7 tinham uma preocupação com a narrativa visual. Existe piada visual, existe marcas que fazem uma cena ficar engraçada, mesmo quando você não tem uma piada sendo falada, né? Então, essa coisa de procurar o senso de humor na ação, eu aprendi trabalhando com ele. E com o Cassiano, eu trabalhei com um grande dialoguista. E tanto que eu fui chamado, graças a Deus, de grande dialoguista por alguns colegas muito generosos, como o Lauro César Muniz, por exemplo, e vai por aí afora. Mas o Cassiano elogiou meu diálogo, então eu fiquei muito satisfeito. Muito, porque eu achava o diálogo dele de poder de bom. Né? Tanto que ele não fazia mais nada. As novelas dele eram um diálogo puro. Eu fui assistir Brega Chic outro dia, que estava em reprise, e da mesma maneira, veja bem, era um capítulo, acho que eu nunca trabalhei tão leve como eu trabalhei com o Cassiano. Dava para escrever um capítulo em 11 horas, tá? O que para mim é um tempo ótimo. Tá? Eu morro de inveja do Valcírio e da Glória, que senta e escreve no instantinho. Sua amiga Glória escreve em quanto tempo, Lomba, você sabe? Olha, eu acho que a Glória e o Valcírio são uma disputa para saber quem acaba antes. Então, eu sei que a Glória, eu já vi a Glória fazer capítulo de novela, literalmente, eu estava na casa dela, aí fui fazer umas compras para mim, já falei, não, eu compro para você também, não sei o quê. Voltei, ela já tinha acabado a porra do capítulo. Psicográfico, eu provavelmente sairia no primeiro comercial. Eu estaria provavelmente no primeiro comercial. Mas, tudo bem. Então, basicamente, eu peguei essas influências, mas eu juro, eu não queria fazer novelas inovadoras. Eu nunca me propus a fazer nada inovador. Eu achei que aquilo que eu estava fazendo era mais uma novela. Até porque eu não acredito em inovação por decreto. Assim, eu conheço uma inovação por decreto, que vinha assim, de uma insatisfação com o que via. Foi quando o Cassiano fez o plot de Beth Rockefeller. Óbvio, eu tenho noção quando eu estou mudando de volume no meu trabalho. Então, por exemplo, Pé na Jaca era uma história que eu não tinha um dramalhão junto. Porque, normalmente, eu pegava um dramalhão, botava esse dramalhão e contava esse dramalhão com senso de humor. 4x4. Eram duas tramas. Era a trama, uma trama que nasceu de comédia já, que é as 4 mulheres que foram passadas para trás, que resolvem se vingar. Isso é um jogo de comédia, não é um jogo de farsa. Quando eu digo que tem uma diferença, é assim, Guerra do Sexo, uma novela do Silvio. Eu fui colaborador da versão original, tudo bem, tive meu crédito, não tem problema. Agora, a novela dele era a história de uma aposta que ia decidir o futuro de uma empresa que tinha uma fortuna junto. Né? Então, o pressuposto é engraçado. Nas minhas, o pressuposto, se contado dramaticamente, é um vale de lágrimas. Tanto que Babalu chora pra caramba no capítulo 2 de 4x4, Bibi chora no capítulo 3 de 4x4, as 4 mulheres choram muito, porque eu sabia que eu tinha que fazer comédia, que o público achasse graça, mas que
tivesse empatia pelos dramas que elas estavam passando, senão a história não pegava. No fundo, era um momento duro para elas. Tinha circunstâncias engraçadas por causa do tom que eu escolhi, mas era um momento duro em que elas perderam uma relação importante na vida delas. Era um sonho que quebrou. A outra história principal era o direito de nascer ao contrário. Eu não estava perguntando quem era a mãe, a que gerou ou a que criou. Eu estava perguntando quem era o pai, o que gerou ou o que criou. Eu inverti o sexo só do direito de nascer e botei. Então, por quê? Porque era uma novela que eu tinha aquela ideia das mulheres, mas eu falei, essa novela é muito leve. Eu preciso também de uma história mais forte aqui para segurar. Por quê? Porque eu sabia que isso eu já tinha entendido. Se eu tinha um estilo, era misturar comédia com drama. Agora eu queria te perguntar uma coisa sobre diálogo, que o Leandro levantou, que você é um ótimo dialoguista, isso é inegável. E uma coisa que eu acho que é uma grande dificuldade de novela é você contar a história através da reiteração, sem que o público perceba que ele está ouvindo a história pela enésima vez, porque, enfim, ele não, né, ele pode ter acompanhado, mas a outra pessoa não acompanhou. Como é que você consegue, de alguma maneira, transformar esses diálogos reiterativos em algo interessante para o público, principalmente, né, algo engraçado, algo que o público, na verdade, não se incomode de ouvir de novo? É isso. Primeiro primeiro, usando pouco. Eu tento ser muito sucinto na reiteração. Eu tento ser rápido e falar, vamos lá que tem mais coisa acontecendo. Se eu faço uma reiteração, logo depois eu dou um bombom. Né? Eu tenho que dar um prêmio para quem está vendo. Para falar, não vamos ficar parados aqui só relembrando o que você já sabe. Né? E a outra maneira é quando você consegue uma chave para fazer dessa reiteração uma coisa divertida. Eu me lembro que no 4x4 eu tinha uma hora em que a Beth Lago começava a contar a história para alguém e a Babalu virava para ela e falava, essa história de novo, pelo amor de Deus, você já contou isso tantas vezes, assim, o choro é meu, eu tenho o direito. E aí as outras iam corrigindo os detalhes que ela errava. Pronto. Então, a cena ficou ótima. Por quê? Porque eu sabia que a reiteração tinha um bombom junto. Tinha um laço grande, pelo menos, naquilo. O chocolate era pequenininho, mas pelo menos o laço era bem bonito. E é isso. Eu sempre acho que, quando você está reiterando, é do jogo, faz parte. Depois que as séries começaram a ficar mais noveleiras, mesmo as americanas, é fácil você ver. Quando eles fazem um retrospecto, só entra no retrospecto o que é necessário para entender o episódio de hoje. Eles não fazem um resumo claro do episódio anterior. Às vezes eles vão pegar uma coisa de 5 episódios antes, mas é porque o público precisa lembrar daquilo para entender o resto que vai acontecer hoje. Então eu tento fazer isso. Eu já tentava fazer isso antes de ter descoberto que os americanos estavam fazendo isso. Essas protagonistas femininas que eu estava lembrando, Perigosas Peruas, da TV a Bordo também, 4x4, sem dúvida, de ter essas mulheres no pelotão de frente e meio que o objetivo delas não é ficar com alguém ou ficar com um cara. É alguma coisa além disso. Uma coisa que, inclusive, que a gente fala, né, hoje na discussão entre a força de uma personagem feminina, você tem que se perguntar também, o que ela quer da vida dela e o que ela quer também, além de querer um homem, né? Então, assim, qual é o objetivo dela além de ficar atrás de um cara? Então, isso é uma coisa que eu acho que, pelo menos, você já fez. Por exemplo, eu acho legal porque as estruturas que eu faço, mesmo Pecado Mortal que eu fiz na Record, a minha novela que pouquíssima gente assistiu, infelizmente, porque eu acho ela boa pra caramba, me refiro à obra inteira. Ela foi bem gravada, ela foi bem interpretada, né? Estupidamente bem editada. O que eu vejo? Eu botei 2 mulheres importantes, elas brigavam pelo meu nome, brigavam, não tem dúvida, tinha essa parte, né? Mas
os problemas vinham exatamente das posturas e das profissões escolhidas por ela. Uma era bicheira, era da contravenção. A outra era uma promotora, que queria prender aquela outra. O homem no meio era para tocar música, para fazer romance, etc. e tal, mas as propostas de vida das duas já eram de choque. E aí, quando, por exemplo, o protagonista tinha um pedaço de Alfredo Corleone? Tinha. Por quê? Porque ele é um cara que mudou de identidade, etc. Ou seja, era o poderoso chefão com o folhetim. Esse cara mudou de vida, mudou de nome para fugir da família de bicheiros. Só que, na história, ele é jogado a dar de cara de novo com eles, ele é obrigado a pedir um favor para o pai, o bicheirão, e nisso ele fica sempre dilacerado entre o amor à família original, que era pai, irmãos, já que a mãe não contava, porque a mãe era uma vilã daquelas de comer criancinha e palitar o dente com ossinho. E a família que ele construiu, a mulher dele, que queria era prender o pai dele, queria prender a família inteira dele. E não mudou de perspectiva depois que soube do segredo, já que ela não sabia do segredo da identidade dele. Então, era muito claro, assim, ele ia ficar dividido entre a vida que ele construiu e a vida que ele teve. Tanto nessa tinha a bicheira, a rival da família dele, que era a Paloma Duarte que fazia, que era a outra ponta do triângulo, a mulher do passado. Então, o que contava mais para ele? O que ele fez ultimamente ou o que ele fez antes? E é óbvio, eu demorei 180 capítulos para ele, 180 e poucos capítulos para ele tomar essa decisão. Você falou dos seus personagens masculinos, que eu acho que isso, assim como você retratou aí, e o Guilherme pontuou, que as suas personagens femininas já desde sempre têm mais camadas, ela não é só a mocinha sofredora pura e virginal. Muita gente diz... Escrever pra caramba. Chata para então, isso que eu ia falar, ainda no fazer, né, deve ser muito chato também, não só assistir, mas como fazer. No caso dos protagonistas masculinos, existe essa pecha que terem que seus personagens são só machistas, e quem de fato conhece a galeria desses personagens entende o quanto eles têm muito mais, eles são muito mais do que só comedores de mulheres, né? Para mim, a resposta mais simples para essa questão, eu sempre digo, presta atenção em quais são as mulheres por quem esses personagens se apaixonam. São mulheres fortes, não são tontas. Então, a partir disso, o machismo não está bem aí. O Carlão, por exemplo, do Pecado Mortal, ele ganhava menos que a mulher dele. Porque é uma experiência que eu vivi no começo do meu casamento, né? Então, gente, você precisa ser muito seguro para poder passar por isso. E não ser machista, não viver de latir a sua masculinidade, né? Não quer dizer que ele não possa ter momentos e situações escrotas para com a sua cônjuge, como qualquer pessoa. Mas eles não são machistas no sentido de eles querem mulheres fracas. Não, eles são machistas como era machista o Petrúquio de A Megera Domada, mas que se apaixonou por uma mulher duríssima, né? Então, quando eu digo que eles se apaixonam por mulheres fortes, eu falo, olha, se eles são machistas, eles são muito idiotas. Eles se transformam com elas, né? Também tem isso. Exatamente. Então, a partir do momento que as mulheres da novela são fortes e são decisivas e tem uma é promotora, a outra é a chefe da família dela no Jogo do Bicho e coisa e tal, então é nesse sentido que eu digo, se você for pensar num código de comportamento do que é certo, do que é errado, etc. e tal, eles passam por
pontas que não são as corretas, mas dramaturgia não é um livro de bom comportamento. Dramaturgia boa é a que tem conflito. Para ter conflito, as pessoas precisam acertar e errar, senão não tem conflito. Quando você sabe que uma novela está chata? Quando não acontece coisas. E quando é que não acontece coisa? É quando o que acontece não interessa a quem assiste. Por quê? Porque não envolve algo importante para a vida dos personagens. Parece que está vendo uma conversa de sala de espera, de dentista, né? Aí fica chato. Então, dramaturgia não é um código de comportamento. Se não tiver personagem errando, agora, o que não precisa é ser Glória Magadã, em que o vilão vem com o bigodinho torto e ele está num ponto, num canto de cá, e no canto de cá você tem um mocinho banana e uma mocinha apagada. Eu prefiro que esses personagens todos tenham opinião e, por isso, entrem em conflito. Agora, sempre vai ter quem vai falar: mas isso é um péssimo exemplo. Televisão não é educadora. Para isso tem a TV educativa. Se não sabem o que fazer com ela, o problema não é meu. Agora, a função da televisão é entreter. A gente quer ser útil, a gente quer falar alguma coisa que presta. Ok, a decisão de cada autor é uma, né? Agora, o nosso compromisso é diversão, entretenimento. Provocar riso, provocar choro. Então, desculpa, mas não estou aqui para pagar os pecados do mundo. Eu estou para contar histórias interessantes, com pessoas interessantes. Evidente que, se você for atualizar as coisas, você vai atualizar esses comportamentos e encontrar os parâmetros atuais de como essas coisas acontecem. Veja bem, como eu nasci de uma família de classe média muito baixa, estava ali no limite do bairro Fabril, né? Você e Manuel Carlos do mesmo gueto, exatamente, né? O Paris é riquíssimo para autores. 2, numa categoria de 20, nasceram no mesmo bairro. Minha mãe foi amiga da irmã do Mané, né? Eu nunca tive contato com ele nessa época. Mas é que está. O Paris era uma coisa que tinha bolsões de classe média e classe média muito baixa. A minha casa fazia divisa, né, a parede da minha casa de um lado, de um lado eram os outros 10 sobrados, todos iguaizinhos e minúsculos. Do lado de cá era uma fábrica, tinha barulho, tinha fumaça. Depois abriu uma transportadora em frente. Resultado. Para mim, não existia essa coisa de machismo ou não machismo. Minha mãe sempre trabalhou fora. Porque precisava do dinheiro dela para o orçamento. Não era porque ela resolveu que ia ser independente. Não tinha nada disso, não. Para mim, eu sempre aprendi. Por isso que eu fui marxista durante um tempo. Depois achei muito sem graça. Mas eu fui, minha fase, etc. E tal. Uma das poucas mulheres que não trabalhavam em novela minha era uma em que isto era o problema dela, que era Perigosas Peruas. Era a história de um estereótipo. A mulher completa dividida em duas. Das duas amigas. Uma ficou com o homem e com os filhos, a outra ficou com a carreira, né? E uma tinha inveja da outra. Porque, óbvio, faltava para cada uma o que a outra tinha. Né? Então, veja bem, uma mulher que não trabalhava, foi acho que a primeira vez que eu botei de protagonista. Por quê? Porque o assunto era esse. Então, na prática, eu sei que as minhas mulheres trabalham. E eu sempre me preocupo em descobrir qual é a carreira delas, da mesma forma que me preocupa saber qual é a carreira deles. Né? Porque eu sei que as questões da sobrevivência estão sempre sendo levantadas pelas minhas histórias.
Como que você funciona para você ser essa anteninha do momento? Que é o que você falou, tem toda a sua base do Paris, depois tudo que você leu e absorveu dos mestres, mas e é o que você falou, se tiver de refazer um dia 4x4, você não vai retalhar, você não vai caretizá-la para lacrar, mas você pode atualizar coisas se a novela for passada nos anos 2020. Se você, aí que tá. Você sabe que tem uma coisa, eu não tenho muita paixão por remake. Eu não tenho mesmo, porque, por exemplo, se a novela dá certo, você fala assim, como que eu tenho certeza que esse raio vai cair no mesmo lugar de novo? Houve coisas, e veja bem, não sou que eu estou falando assim, mas isso não é o texto não é importante. Não falo que o texto é importante nem a pau, nem sob tortura. Sem texto, a merda. Com texto ruim, fica borocochô. Na melhor das hipóteses, uma novela com texto ruim é borocochô. Na melhor das hipóteses. Portanto, não é isso que eu estou dizendo. Mas o fato de 2 lançamentos em novela, não eram pessoas 0 quilômetros, mas 2 lançamentos do calibre da Letícia Spiller e da Beth Lago não acontecem todo dia. Então, aquilo foi um presente. E quando você pega 2 estreias num nível tão bom como foram as 2 fazendo a novela, é muito difícil você conseguir a mesma química de novo. Então, não sei, pode ser que daqui um tempo ou outro, alguém me dê uma ideia genial, eu falo, tá bom, vale a pena revisitar essa história, mas eu não tenho vontade. Eu descobri que a única que eu revisitei, e não foi de caso pensado, foi o meu inconsciente que resolveu para mim, foi Vira-Lata, porque uma parte do conflito de Vira-Lata que eu tinha previsto e eu tive que jogar fora, Vira-Lata estreou, deu errado. E eu sabia no primeiro capítulo, quando eu vi o primeiro capítulo, eu me lembro do Vinícius Viana olhando para mim e falando assim, o que foi? Tá engraçado. Não, Vinícius, tá uma merda, essa porra deu errado. Por quê? Porque tinha gente muito errada no elenco. Então, eu aprendi isso é uma coisa chata de dizer, mas eu aprendi a ser chato muito com escalação depois disso, porque eu aprendi a confiar um pouco na minha intuição. Quando eu acho que tal pessoa não é a pessoa certa, eu passei a acreditar mais na minha sabedoria intuitiva, né? Então eu passei a falar mais. Eu tinha uma novela minha que não saiu porque o Daniel Filho quis me impor um protagonista que eu falei, não vai dar certo. Aí tivemos uma briga, não sei o que, fiquei de castigo. Não me arrependo pelo castigo. Depois, quando eu fiz a novela, foi um estouro, deu muito certo, etc., mas não teria sido com o protagonista que ele queria que fizesse. Por quê? Porque é uma pessoa ótima, maravilhosa, faz sucesso, mas não sabe ler meu texto. Não precisa falar do ator, mas qual foi a novela que depois você emplacou? Uga Uga. Foi sondada para ir às 6 da tarde, Lombardi? Foi. Uga Uga. Foi sondada pela Dona Marluce. Dona Marluce, eu quero deixar bem claro, gostava dela. Ela entrou sem entender nada de televisão, mas ela aprendeu muito rápido, né? Agora, a essa época do lançamento, ela não tinha aprendido tudo ainda. Então, ela insistiu que queria essa novela às 6. Aí eu expliquei para ela que o problema não ia ser 6, eu não tinha problema nenhum em fazer às 6, eu já tinha... Veja bem, eu fui fazer Malhação depois que eu tinha feito várias novelas. Eu não tinha problema com isso. Me diverti no tempo que eu fiquei fazendo Malhação. Então, não tinha problema que a novela fosse às 6. Eu falei, só que a lógica dela era uma novela das 7. E falei, agora, se você precisa estrear, eu já tinha passado antes o 4x4, de fazer uma novela instantânea com 60 dias para botar a novela do ar. Eu falei, tem o Ricardo Wellington? Se não tem o Ricardo, não dá para fazer. Por quê? 4x4 só estreou nesse prazo, não só porque eu sou maluco e era fiel ao Mário Lúcio, mas porque o Ricardo também era maluco e botou a novela no ar nesse tempo. Não vejo outro para botar uma novela no ar nesse tempo com qualidade. Segundo, não dá tempo para essa novela estrear porque ela tem que passar pela Amazônia. É absolutamente necessário, tem poucas gravações, mas tem gravações necessárias.
para a história ter credibilidade. Não dá para o Tatuapú se perder na Mata Atlântica ali no... Na Floresta da Tijuca ia ficar patético, né? Então, com isso, eu sei que foi um forrobodó, ela ficou brava, não sei o que, mas a novela saiu. Daí o Mário Lúcio já tinha prontinho uma outra história para as 6, que eu acho que ele já sabia que eu ia bater o pé muito. E ainda bem que eu fiz isso, porque ela foi para as 7, foi um puta estouro às 7, então, graças a Deus, muito obrigado. Você acha que às 6 ela ia sofrer algum corte, alguma alteração? Não, porque, veja bem, a novela teve coisas, nós tivemos que cobrir mais a bunda do Tatuapú. Tem uma coisa, a novela nunca foi reprisada porque durante muito tempo ela ficou proibida para horário antes das 8 da noite. Então ela perdeu a chance. Eu espero que ela entre, que ela venha daqui a pouco num desses Globoplay, essas coisas aí, porque ela é uma novela particularmente boa, onde eu tive tempo para escrever, eu tive mais tempo do que o habitual para começar uma novela, porque eu não topei fazer às 6 horas correndo. E ela foi... E o Wolf também teve tempo de fazer um planejamento inicial. Então, foi uma novela sem grandes transtornos. Sim, tinha o transtorno de não acabava mais. E que daria para fazer assim. Daria, por isso que eu estou dizendo, porque o coração da história eram 2 dramas. O neto desaparecido, né, que tem um grande impedimento, que é uma cultura completamente diferente, uma falta de à vontade com o código do avô. Então, era muito lógico que o avô achou o neto, mas não sabia o que fazer com aquele índio, né? Era complicado. E tinha a história do Baldock, que era personagem do Humberto, que era o cara que simulou a própria morte quando se meteu com bandidos. E agora vamos lá. Talvez não chamasse o Uga 6, né? Ia chamar, sei lá, Amor de Índio. Eu sei que o Gaúcho foi inventado pela Cristiane, minha ex-esposa, e o nome foi inventado por ela, né? E normalmente, quando ela inventava, o Boni engolia. Talvez para os dois eram publicitários, eu acho que eles tinham... Um percebia o som do outro, né? Mas a sugestão foi dela. O Boni até tentou algumas coisas, mas engoliu o Gaúcho. Dona Marluce, particularmente, achava o nome um pouco estranho demais. Mas o Mário Lúcio tinha falado para ela: relaxa, relaxa que vai dar certo. Né? E quando a gente deu uma coisa... Eu me lembro que aconteceu uma coisa assim... que, veja bem, quem dirigia era o Ricardo, mas eu me lembro era o Wolf, mas eu me lembro do Ricardo falando assim: não, deu 47 dia 3 de janeiro, uma coisa assim. Né? Eu falei assim: a gente não dá mais essas audiências. Né? Então, eu sei que foi... Eu acho que, assim, em números relativos, talvez tenha sido o maior sucesso de audiência que eu tive. Eu estava lembrando de Kubanacan, e eu sei que a gente está falando, enfim, Kubanacan veio depois, né? E aí eu acho que... 3 anos depois. 3 anos depois. Eu estava vendo Dark e achando Kubanacan e Dark uma comunicação incrível. Eu estava lembrando assim, e aí eu estava falando assim com um amigo meu, eu falei: mas isso porque você não viu Kubanacan, o Dark caribenho que o Lombardi fez em 2003? É aquilo, se eu fosse uma pessoa muito mal-humorada, eu ia falar: eu quero os meus direitos. Oi, filho. Essa novela é daquele pescador parrudo? Queria perguntar para você em relação a isso, de onde que você tira essas referências para conseguir juntar uma trama que teve, enfim, tanta coisa que hoje em dia você está vendo, né? Veja bem, tinha um princípio, assim, eu sempre fui leitor de ficção científica, então os temas de ficção científica sempre me rondavam e falavam: não, ainda não dá para botar isso, ainda não dá para fazer isso. Aí, nessa vez, eu vou fazer.
Só não vou contar para ninguém no começo, porque senão eles não me deixam. Né? Agora, eu me lembro de uma outra coisa, por exemplo, a Dona Lola, que é o personagem da Adriana Esteves. Primeiro vinha de uma coisa, eu queria trabalhar com a Adriana. Eu sabia de antes que a Adriana era ótima. Eu me lembro muito bem que ela estava doente na época do 4x4, porque ela tinha feito uma novela chamada O Rei do Gado, em que... O Rei do Gado não, Renascer, Hélio Fagundes, em que ela foi estraçalhada pela crítica. E para não minha surpresa, 2 anos atrás, eu fui ver no Vale a Pena, lá do Viva, Renascer. E eu falei, nossa senhora, todo mundo envelheceu, menos a Adriana. Quando ela já era uma atriz moderna naquela época, eu estava certo, estava certíssimo. Eu tinha cismado, quando eu vi aquela mulher fazendo aquela novela, eu falei, ela é ótima, ela é inteligente, e tal. Não consegui para fazer a Babalu. Ok, Deus me deu uma puta Babalu. Mas mesmo assim eu fui atrás da Adriana. Fui parar trabalhando com a Adriana quando o Ricardo Otto me pediu para ajudar a consertar o Coração de Estudante, que era uma boa novela, mas estava com o tom errado. Foi um concerto quase indolor, muito legal, e aí escrevi para a Adriana nessa época. Né? Como daí eu fui para Kubanacan, aí ela não podia fazer porque ela tinha férias. E uma outra atriz foi escalada, só que essa atriz, um pouco complicada, chegou no... Veja bem, a gente começou a gravar pelo núcleo da praia. A cidade cenográfica ficou pronta antes, na praia. Como era Restinga da Marambaia, etc. e tal, era só pagar o aluguel, estava tudo certo. Então, essa atriz, como ia gravar o núcleo urbano, não começou a gravar. E no dia que teve a reunião para, a partir de segunda, estamos gravando já em 3 frentes, não está mais só as cenas mais difíceis, não está aquelas cenas de começo. Tem cidade cenográfica já começando, tem estúdio começando e tal. Ela deu para trás, falou que não ia fazer. E eu vou dizer que foi um milagre de Nossa Senhora da Escalação. Porque aí eu virei e falei assim, bom, a Adriana já teve férias, né? E eu consegui a Lola que eu queria. Foi muito bom. Muito. E ótimo para ela, acho que ela te agradece. Não, até eu acho que ela hoje se divertiu também. fazendo. Que legal. Agora, o personagem nasceu, sem brincadeira, eu vendo um clipe de uma cantora que eu gosto, que era Xadé Adu. Né? Vocês são muito jovens para ela. Eu conheço, tá? Guilherme não, Guilherme é da época de Vereda Tropical. Da época, exatamente. Bom, essa foi. Lembro de vidas passadas, é ótimo, pode me perguntar que eu sou. Você tem uma memória boa das últimas encarnações, né? Imagine ia te amar. Agora, tinha um clipe dela que eu não lembro mais o nome da música. O som está passando aqui, tá? Eu estou ouvindo, mas eu não lembro da música. King of Sorrow, talvez. Que ela fazia exatamente uma cantora, foi gravado em Cuba, de época, e era uma cantora que levava um vestido no ônibus, porque ela era uma cantora de boate. Ela tinha aquele vestido de paetê e tinha a roupa normal dela, King of Sorrow. E eu falei, eu quero essa personagem. Aí veio a ideia de Dona Lola, sendo aquela dona de casa que ia escondida do marido, que era definitivamente machista. Aí sim, eu estava fazendo um machista, porque ele era um cafetão, ele tinha 3 piranhas que ele prostituía, mas na casa dele ele mandava ela, então ela ia escondida cantar, com nome falso, etc. E, tal, e era rádio, né? Então dava para esconder. Porque veio desse clipe. Então, eu acho que como eu bebo de coisas muito diferentes, né? Eu me sirvo de clipe, que era uma estética que eu sempre gostei muito. Eu vi filmes que a maior parte das pessoas não admite que vê. Assisti muita tranqueira, muito filme B. Tipo o quê? O que você costumava?
Muita ficção de segunda. Eu vi a Rainha das Trevas. Também, que eu vi a Rainha das Trevas para Star Trek Voyager. Tá? Então, como eu sempre me alimentei dessas coisas, e eu sempre me permiti, para mim, consumo cultural, eu aprendi vendo um filme russo, quando eu estava na Escola de Comunicações e Artes, em que eu dormi 3 vezes durante o filme. E você imagina, eu dormi e acordei, mas não terminava aquela porra. Foi no Cine Sesc, foi uma experiência libertadora. Eu falei, de hoje em diante eu só vou ver o que eu achar que é legal, não o que é importante. Afinal, estou aqui para me divertir. Então, com isso, me liberei. Voyager, um dia eu estava passando o canal, isso nos anos 90, passando de canal, e era a primeira entrada do personagem que virou a série de cabeça para baixo, que era uma Borg, que era uma das raças de alienígenas que tinha ali, que era meio robotizada, né? E era uma atriz, que até hoje trabalha, porque ela é boa atriz pra caramba e linda, chama Jeri Ryan. Ela até está no Star Trek Picard, que de Star Trek não tem nada. Essas pessoas deviam ser proibidas pelo sindicato de chegarem perto do título Star Trek, porque eles não têm porra nenhuma de Star Trek. A única coisa interessante do Star Trek Picard é ela. Aos 50 anos, lindíssima. Então, eu fui ver por causa da Borg. E aí acabei assistindo a série inteira, peguei as reprises, etc. E tal. Resultado, como eu sempre me servi de livros de ficção científica, de filmes, dos Philip Marlowe, dos meus livros de detetives, que eu adorava, o Dashiell Hammett, gostava do Raymond Chandler. Então, são muitas informações. E como isso cozinha e sai, é assim, de repente eu inventei uma personagem quando fui ver, era daquele clipe da Xadê. Mas é um caldeirão de referência, eu acho que é fundamental para a gente, né? Assim, na hora de construir qualquer coisa que seja dramatúrgica, não necessariamente que a gente tenha... Porque é isso, se a gente gostar de Enfim, eu gosto de Dostoiévski, mas eu adoro Nelson Rodrigues e gosto de coisas muito trecheiras. Eu estava vendo John Waters e acho John Waters incrível, porque ele vai no melodrama trash, e eu acho que o melodrama trash tem tudo a ver também com a comédia. Então, é isso, assim, a gente vai pegando esses elementos que, na verdade, não tem nada a ver entre eles, ou um quadro, sei lá, de um Basquiat junto com isso, e aí você constrói uma trama, né? Eu acho que isso é uma coisa muito desafiadora dentro da profissão, né? Eu acho o seguinte, que eu, como leitor, sempre tomei para mim os personagens que me agradavam. Eles ficavam meus amigos enquanto eu estava lendo a história. Quantas vezes que eu gostava muito dos personagens de uma história, eu ia racionando a leitura daquilo para durar mais. Ia começando um outro, até para eu não me sentir sozinho quando acabasse aquele. Então, como esses personagens eram meus amigos, é óbvio que você vai pegando um pedaço de um pedaço de outro, Eu não tenho a mínima pretensão de falar que minhas criações são todas estupidamente originais. O Uga Uga foi a partir de uma história manjada que eu conheci através de um filme, mas foi um acontecimento real na Alemanha do século XIX, que foi a história do Caspar Hauser, que depois foi descoberto que era um grande golpe, né? Na minha história, não. O Tatuapul era o Tatuapul mesmo, era neto do milionário. Mas tinha o cara que queria... era o Rolando? Quem queria? O personagem do Marcelo Novaes, o Beterraba, fingia que era o cara na época que o velho não sabia ainda quem era o tal índio loiro que devia ser o neto dele, né? Então tem o golpe também. Eu usei as duas coisas. Mas veja bem, eu sei que nasceu de lá. Agora, se você for olhar o filme,
Por exemplo, você não vai encontrar uma cena parecida, porque o tom é absolutamente diferente. Então, você pega aquele personagem para você e você preenche ele tanto que ele vira seu. É a mesma coisa que você pegar pessoas, gente que eu conheço e que vai virar personagem. Eu não tenho a mínima dúvida. Eu peguei a mim mesmo 2 vezes. No Tunico, de Bebê a Bordo, que o Tony Ramos fez estupidamente bem, e numa outra novela, um cara que deu um show, mas eu sabia que ele dava show porque eu tinha brigado por ele quando ele não era famoso e escalável para protagonistas, que chamava Murilo Benício. Tanto que quando eu fui falar com ele, anos depois, para falar, olha, eu fiz um personagem que é para você, ele pediu para sair da novela que ele ia entrar e fez o Pé na Jaca. Agradeço a ele muito. E ele fez brilhantemente, ninguém ia poder fazer tão bem quanto ele, o Arthur Fortuna. Eu não ia te chamar de neurótico, não, mas você acha que tem o fato dos dois serem neuróticos e terem essa característica muito pesada? Eu digo o seguinte, eu sou um neurótico que sabe rir dele mesmo. A prova é, a base dos personagens sou eu? Sim. Eles são engraçados? Sim, porque eu sei rir de mim. Uma coisa que a gente fala muito em comédia também é que a comédia nasce muito daquilo que nos incomoda, né? Então, sim, quando você tem um personagem que se incomoda com tudo, ele naturalmente vai ficar engraçado. Né? Não, imagina eu pegar uma série de defeitos meus e conseguir fazer aquele personagem ser simpático, com a ajuda de alguém como o Murilo. É ótimo, é absolutamente libertador. Você sempre coloca um alter ego em todas as suas novelas, mesmo, sei lá... Não. Veja bem, eu tento compreender muito bem a cabeça dos meus protagonistas. Então, por exemplo, o Baldock era um soldado, ele pensava como soldado. Isso era intrínseco ao personagem. Agora, o Arthur Fortuna morava em casa comigo, né? Aliás, eu peguei coisas minhas e peguei aquela coisa de trocar nome, etc. e tal, eu peguei do meu filho mais novo, que era muito safado. Porra, a gente tinha um grande amigo, eu fiquei casado quase 30 anos, então eu tinha um grande amigo, que era amigo da minha mulher, que frequentava a casa. O Ricardo já tinha uns 12, 13 anos de idade, já estava velho de ver ele lá, e falava assim, é aquele moço alto que nunca me traz presente. Ele não decorava o nome das pessoas, né? E ele, quando achava que era o nome... ele veio descobrir que o irmão da Cristiane era tio dele, e que aquele lá era irmão da Cristiane, há pouco tempo atrás. E ele está com 20 anos de idade. Ele não sabia que aquele era o tio. Então, eu usei dados dele com facilidade, porque estava ali na frente. Né? Ele não vai te processar, né? Tá tudo certo, não precisa ele tirar essa parte. Ele é tão filho da puta que é capaz. Transforma isso em alguma outra história depois. Né? E olha que mistura mais... Bom, isso é muito você, né, Lombardi? Ó, filho com personagem de livro... Isso, Ivani Ribeiro ali. Depois dessa mistura louca, eu tenho um quadrinho que é O que Odete diria, porque afinal esse podcast chama Matei Odete. Então, o Lombardi, o que Odete diria do... Seja sucinto, Carlos Lombardi. Ih, caralho. O que Odete diria... o que Odete diria do pescador parrudo? Odete? Ela comeria? Ela ia falar... Me lembra um cavalariço da Fazenda de Papai. E me deu o número dele. Exatamente. Não, ela não pede para ninguém. Ela ia. Ela ia, né? Ela ia descobrir sozinha. Ela ia. Mas ela ia primeiro... Ela primeiro ia enquadrar socialmente quem ele é. Ela sabe que aquilo é pobre. Isso é como ela o define. Lembra o cavalariço da Fazenda de Papai. E aí ela ia fazer o que ela deve ter feito com os cavalaristas da Fazenda de Papai. E o que a Odete diria de gente bem-humorada demais o tempo todo?
Ah, gente muito cansativa. Então, o que Odete diria de podcasts, ligações infinitas como a gente teve agora, como essa? O que a Odete, nessa altura, já estaria como? Ah, Odete ia estar lendo um bom livro e tomando chá. Odete respeita muito as caricaturas que ela aprendeu na juventude. Achei que ela ia desligar na nossa cara. Eu acho que ela ia mandar a Celina desligar esse podcast. Provavelmente ela ia pedir, não tem outra coisa para assistir, não? Então, liga a câmera da web de Miami, que tem no YouTube. YouTube, para mim, foi uma descoberta dos últimos 3 anos, para mim. Eu descobri que no YouTube tem tudo. Se eu quero saber se o furacão já chegou a Miami, eu entro numa webcam live do Porto de Miami, né? E eu confesso, é uma tara que eu tenho. Eu adoro acidentes naturais. Eu adoro transmissão de furacão, inundação. Você não gosta daqueles vídeos de espremer espinha, não, né, Lombardi? Pelo amor de Deus. Mas eu tenho uma coisa de gostar dos 10 mandamentos nessa parte de superprodução, né? Então, uma boa transmissão de incêndio florestal, de queda de viaduto, de uma época, por exemplo, que o máximo era, no Brasil caía muito viaduto, né? Eu me lembro da Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro. Você não sabe o susto que eu levei quando eu descobri que eu passava naquele viaduto que já tinha caído e tinha reconstruído toda vez que eu entrava no Rio. Demorei para aprender isso. Eu sempre achava que ele ia cair de novo, claro, porque eu estava passando. Então, como eu gosto de transmissões assim, eu digo, o YouTube é perfeito. Qualquer coisa que aconteça no mundo, você vai encontrar um canal de YouTube cobrindo aquilo. Pequenas e grandes tragédias, né? Exatamente. Com essa mistura maravilhosa, eu encerro aí com a hashtag Volta Lombardi, volta Ana Paula Rose, volta Lombardi para nossas vidas. E é isso, Lomba, Guilherme. Nossa, muito obrigado. Se alguém me falasse que essa mulher queria mesmo voltar, que eu acho que ela não queria mesmo voltar, nossa, eu tinha um personagem tão bom para ela. Já fica, deixa aí, quem sabe. Uma vilã tão simpática para ela que ela ia gostar muito. Ana Paula, olha, liga pra gente, eu faço aí uma intermediação, eu tenho o telefone do Lombardi, a gente se ajusta. Aquela voz dela ia ser perfeita para esse personagem. Adoraria. As coisas se realizam com o Lombardi, então daqui a pouco, vamos lá. Muito obrigado. Vocês me trataram estupidamente bem. Quero informar a todos que eu não paguei para eles, tá? Mas está com fome, né, Lombardi? Vamos nessa. Chega. Um prazer, um abraço. Abraço.